Olá, eu sou a doutora Lia Lima e junto com o Dr. Márcio Cracrauer a gente está administrando esse canal do YouTube e eu espero que você goste, na qual a gente está trazendo dicas, a gente está recebendo muitas informações dos nossos pacientes e muitas perguntas dos nossos pacientes em YouTube, em WhatsApp, rede social, e-mail, porque nesse momento de isolamento social na qual a gente está com o maior risco de infecção pelo vírus coronavírus, a nossa ideia foi, já que a gente tem um pouco de conhecimento na área da endocrinologia, a gente poderia contribuir e em vez de dar informação para um, a gente pode dar para uma maioria de pessoas. Então, o que a gente pede é que você mande as suas dúvidas, que você compartilhe aqui a opinião de vocês e que você possa passar também um pouco da experiência de vocês para outras pessoas, porque a grande forma de comunicação nesse momento de isolamento social vai ser por redes sociais, então a gente está tentando contribuir com a nossa parte também. Bom, e hoje eu vim falar para vocês em como enfrentar a ociosidade, porque muita gente vai ficar em casa e não vai ocupar o tempo. Então, como preencher esse momento de ociosidade e não acabar fazendo o quê? Comendo. Então, a nossa ideia é te ensinar a maneiras como enfrentar essa fase de isolamento social e você tentar não ganhar peso. Muitas pessoas falam para mim que por um lado a ansiedade vai diminuir porque vai ter menos cobrança no trabalho, vai estar trabalhando num ambiente de menos estresse e isso vai trazer para a pessoa uma menor busca por alimento. Muitas pessoas buscam o alimento como forma de compensação. Então ela se compensa, a estresse é tão grande, a demanda é tão grande, o trabalho, a cobrança é tão grande que ela acaba compensando aquela falta que ela sente dentro dela de prazer, a falta de prazer porque não teve lazer, porque não teve um momento de descanso, excesso de termogênicos, tomando café, excesso de cortisol causado pela sobrecarga do estresse e ansiedade. Então, estando em casa, talvez você não sofra isso, talvez você sinta até menos busca por alimento. Então, você vai notar que o fator que está te levando ao gatilho, a buscar mais alimentos não saudáveis, porque quando você faz uma busca de alimento por via de compensação, você com certeza vai buscar um alimento que seja rico em açúcar, porque o açúcar traz uma sensação de prazer, apesar de pouco tempo, mas um prazer imediato. Então, por um lado, algumas pessoas vão enfrentar esse isolamento social de uma forma positiva para a manutenção de um peso saudável. Por outro lado, a grande maioria da população está habituada a ficar beliscando, a ficar comendo. Então, na hora que ela está em casa, com a cabeça menos ocupada, ela vai acabar lembrando de comer. A grande maioria da população fala para mim, doutora, meu problema não é no trabalho, meu problema é quando eu chego em casa. Então, quando chega em casa, que aquele nível de estresse dá uma diminuída e que você se lembra de si mesmo, você vai buscar o quê? Fontes de prazer, porque você ficou tão focada no trabalho que quando chega em casa, que geralmente é à noite, e à noite é um momento que a serotonina baixa, a melatonina também, a melatonina aumenta, então existe uma regulação de redução de serotonina e aumento de melatonina. A serotonina é o hormônio que dá a sensação de prazer, e ao longo do dia você deve ter prazer em estar fazendo as coisas do dia, e ao final do dia é normal que a sua serotonina reduza porque você tem mesmo que descansar e dormir. Então, a serotonina, ela tem uma estrutura nesse hormônio, porque aqui a endocrinologia é a área que fala dos hormônios, e a serotonina é um neurotransmissor que tem uma função hormonal também. Ela tem um componente à base de triptofano. E os triptofanos, eles também são os componentes da melatonina. A melatonina, ela é o hormônio que induz o sono. Então, faz sentido à noite a sua serotonina dar uma diminuída, porque você já vai se preparar para dormir. E a sua melatonina vai aumentar, porque ela vai te induzir o sono, de forma que o triptofano daqui seja consumido para formar o triptofano daqui. Então as pessoas têm menos serotonina à noite. É normal que à noite elas falem, olha, meu problema não é durante o meu trabalho, meu problema é quando eu chego em casa. Mas o estresse do trabalho influencia, porque ela chega em casa sob estresse. Então vamos ver, se observe como é o seu corpo. E à noite é que tem uma busca maior por alimento. Então podem ser vários fatores. Um dos fatores pode ser que quando você chega em casa, tá com a cabeça mais ociosa, mais tranquila e te faz lembrar de comer. A segunda coisa pode ser o excesso de estresse, mas quem tá fazendo home office vai ter prazos, vai ter também limite de produção, vai ser cobrado também. E trabalhar com filho em casa talvez não seja tão otimizado assim. Bom,
Então, que eu preciso é que você se observe, que você se olhe e avalie como é que o seu corpo está pedindo. O seu corpo está pedindo comida o dia inteiro? Então, quem sabe você tem que ocupar a sua cabeça o dia inteiro. Porque talvez seja só um hábito de estar o tempo todo comendo. Vai ver se você faz isso no seu trabalho e nem nota. A segunda coisa é você tá sentindo fome mais à noite, do mesmo jeito que era na época do trabalho. Talvez seja mesmo essa falta de serotonina à noite, começo de melatonina. E aí seria bom fontes de triptofanos, e grandes fontes de triptofano são as castanhas. O negócio é você conseguir comer uma castanha de forma madura, né? Muito de forma adulta, que seria comer de 5 a 10 unidades para um lanche inteiro. Então, se você tem maturidade para poder fazer um lanche de castanhas oleaginosas, que são amêndoas, pistaches, nozes, castanhas da Índia ou do caju também. Todas elas são fontes de da classe de oleaginosas e elas trazem muito triptofano. Outra fonte de triptofano é a banana, mas eu nem gosto muito de indicar uma pessoa para estar comendo banana, porque ela talvez não tenha muito amadurecimento para poder comer uma. Muitas vezes a pessoa diz, a doutora Lia liberou comer banana, e aí você vai e come 6, né? Aí não pode comer uma até dar certo. Então, se você puder comer, coma só uma, e eu prefiro que coma mais ao longo do dia do que tá comendo da noite. Bom, e outra fonte de triptofano é o cacau. Se você consegue consumir o cacau mais amargo, e aí é por isso que muita gente acaba comendo chocolate à noite, né? Tá vendo? Porque o chocolate, ele tem triptofano. Então, além de ter o açúcar, além de ser gostoso, além de ter triptofano, junta tudo, é ele que você vai escolher mais do que a castanha e mais do que a banana. Então, o que você pode fazer? Você pode começar a consumir os chocolates mais amargos. Então, quanto mais amargo, mais chocolate vai ter e menos açúcar vai ter. Então, quanto mais amargo, melhor. Vá tentando, vá se desafiando a consumir o chocolate 60%, 70%, 80%, 90% e tem 99%. Existe ainda o cacau 100%, cacau puro, que você pode comprar em pó e tá fazendo, às vezes, tem gente, paciente meu, que faz abacate com cacau puro e diz que fica uma delícia. Isso é muito individual. Tem gente que faz com outras fontes para poder fazer um achocolatado. Então, são fontes de serotonina para você estar consumindo à noite. A minha dica que eu dou para vocês é: ocupem a cabeça de vocês. Não passem esse tempo de quarentena direto na televisão ou direto em redes sociais, buscando informação sobre coronavírus. Mas, claro, mantenha-se atualizados, mas sem paranoia. Faça o que você precisa ser feito. Procure fazer a sua higiene em casa e otimize o seu tempo. Seja produtivo. Fique com seus familiares, não saia de casa, procure ter a higiene sempre que entrar e sair de casa, e sempre que uma pessoa entrar e sair de casa, e se observe. Na medida que você for se observando, vá vendo como seu corpo vai se comportando diante dos alimentos. Procure sempre fazer uma alimentação saudável, se estoque de alimentos saudáveis, e não é momento de estar comendo qualquer tranqueira. A gente quer a imunidade de vocês aumentada, e a imunidade, que são células de defesa, precisa ter um suporte para elas poderem se desenvolver. Então, ofereçam vitaminas, ofereçam água, ofereçam uma boa fonte alimentar para que a sua imunidade seja melhor nesse momento, e façam exercício físico. Aproveite esse tempinho para dormir mais 5 minutinhos. Isso tudo ajuda nesse processo para você poder passar dessa com mais saúde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu costumo falar muito. Deixa teu comentário aqui e não deixa de compartilhar com outra pessoa. Até o próximo vídeo.